Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Easy Learning. Eu sou o Natanael Silva, analista de pré-vendas aqui na Easy World. Como sempre, é um prazer poder apresentar a vocês mais um conteúdo sobre tecnologia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva para receber as notificações sobre os próximos vídeos. Bom, então vamos lá. Pessoal, hoje falaremos sobre o WAF as a Service da Barracuda. Sendo assim, faremos um overview completo sobre os recursos que estão disponíveis na console. Apenas para contextualizarmos, o WAF é um firewall que tem por finalidade fazer a proteção das aplicações web contra os mais variados ataques hackers existentes, como por exemplo o SQL Injection, Cross-Site Scripting, entre outros. Basicamente, o WAF monitora, filtra e bloqueia todo o tráfego malicioso que tem por objetivo atingir uma aplicação web. Sendo assim, com base nas regras definidas, o WAF fará a proteção de forma ativa para que as aplicações permaneçam disponíveis e íntegras. Bom, vamos lá. Agora nós veremos na console, né, os recursos que estão disponíveis para serem utilizados no WAF as a Service da Barracuda. Bom, pessoal, estou aqui na console de gerenciamento do WAF as a Service da Barracuda, né? Esse aqui é o dashboard principal. Eu vou clicar aqui para voltar, apenas para eu mostrar a vocês, né, o nome aqui da nossa aplicação, né? Eu estou utilizando o ambiente de demonstração da própria Barracuda, tá? Então nós temos aqui uma aplicação, eu vou selecionar aqui esta aplicação e vou abrir a console para fazer toda a parte de gerenciamento da aplicação. Então vamos lá, nós passaremos aqui por todos esses itens que estão descritos aqui ao lado esquerdo e também aqui nesses outros itens na parte superior, como reports, resources, a parte de auditoria e notificações. Bom, aqui em dashboard a gente consegue ter uma visibilidade gráfica, né, do que aconteceu com a nossa aplicação, com o nosso WAF, né, todo o tráfego que bateu aqui. Então a gente consegue ter uma visibilidade da quantidade de ataques que foram detectados, a quantidade de ataques que foram bloqueados, né, e aqui ele mostra, né, os métodos utilizados, né, ou seja, os tipos dos ataques, né? Então aqui nós temos uma legenda e facilmente a gente consegue ver. Se nós clicarmos aqui, ele mostra, né, a quantidade, a data, né, e etc. Aqui na parte de baixo nós temos outros widgets, né, com informações referentes também à parte de ataques, né, por categoria, a origem, né, por geolocalização, a quantidade de requisições, né, de entrada, a quantidade de requisições aqui no WAF e etc. Ok? Então aqui é mais para monitorarmos de forma rápida, né, o que aconteceu nas últimas 24 horas ou em um período específico apontado aqui. Legal. A gente pode também editar esse layout aqui tranquilamente, tá? A gente pode clicar aqui em Editing. Eu vou dar um Finish Editing, não vou fazer nenhuma alteração. Bacana. Vamos ir aqui agora para o próximo tópico, que é a parte de logs. O que a gente consegue ver aqui na parte de logs? Bom, a gente consegue ver todos os logs de requisições que chegaram até o WAF, né? E que tinha como destino aplicação. Então aqui a gente tem todas as informações, né? Estou aqui em todos os logs, a gente consegue ver o tipo do log, né? A data e a hora, os detalhes aqui, o país de origem, né? O método utilizado, se foi GET, se foi POST, etc. Né? Se nós clicarmos aqui no botãozinho de mais, nós temos todas as informações referentes a esse evento. Saindo aqui de All Logs, a gente consegue ver também aqui a parte de Firewall Logs,
né? Então, a URL, né? O endereço aqui do destino da aplicação, o método, o tipo do ataque que chegou até aqui, no caso SQL injection, um parameter, deny, ACL matched e etc. Tá? Aqui a gente consegue ver todos os logs de acessos e assim por diante. Tá? A lógica aqui é a mesma para a gente poder ter a visibilidade de todas as informações desse log. Ok? Saindo aqui de logs, a gente vai clicar aqui em endpoints. O que nós temos aqui em endpoints? Bom, aqui nós podemos definir as aplicações, né, e os protocolos e portas que serão utilizados em nossas aplicações. Então, por exemplo, nós podemos ter uma aplicação HTTPS, né, e a mesma aplicação também HTTP. Então, a gente pode definir, né, a porta que nós utilizaremos, né, o protocolo e etc. Vou clicar aqui em editar para vocês verem, né, que nós temos o domínio e aqui o tipo, né, do serviço, se vai ser HTTP ou HTTPS, e aqui a porta que nós utilizaremos, vai ser a porta 80, né, e etc. Clicando aqui em Advanced, nós temos outras configurações que podemos definir também. Tá? Vou clicar em Cancel, e agora nós iremos aqui para o próximo tópico, que é Servers. Né? Aqui em Servers, nós podemos especificar o servidor ou os servidores onde as aplicações, né, serão instaladas. Né? Se tiver mais de um servidor, nós podemos fazer também a parte de balanceamento de carga para determinar como que o tráfego será distribuído. E aí nós podemos utilizar aqui, né, a parte de load balance e também os algoritmos de roteamento. Por exemplo, eu vou clicar aqui em editar, né, nós temos aqui o routing rob, nós temos aqui, né, os outros dois disponíveis. Né? Então, podemos fazer aqui toda a parte de configuração do balanceamento de carga para os servidores. Né? E aqui na parte de baixo nós temos aqui os detalhes do servidor. Né? Nós temos aqui o IP, o nome, né, a porta, o peso e etc. Saindo aqui de Servers, nós clicaremos em Advanced Threat Protection. O que nós temos aqui em Advanced Threat Protection? Bom, o Barracuda, ele utiliza, né, toda a parte de... O AF da Barracuda, ele utiliza a parte de ATP da própria Barracuda, né, para fazer scan de todos os arquivos que são enviados, né, para uma aplicação que esteja sendo protegida ali pelo UAF. Então a gente pode ativar essa parte aqui de Threat Protection para poder fazer toda essa parte de análise dos arquivos que são enviados. Né? Aqui na parte de App Profiles, né, a gente consegue criar aqui perfis, né, para descrever um site. Né? Os perfis são utilizados para configurar o controle, né, para uma aplicação. Então, a gente pode criar essas regras, basta nós clicarmos aqui em add URL e a gente pode definir toda essa parte aqui de controle para a aplicação. Então, por exemplo, cross-site scripting, nós temos aqui toda a parte também do OASP Top 10, e aí a gente pode definir como que o AF atuará, né? Se ele vai, se ele não vai detectar, se ele vai detectar, se ele vai fazer a detecção e bloqueio, etc. Tá? Temos aqui também os métodos, né, disponíveis, temos o get, o head, post, etc. Vou clicar aqui em cancel. O próximo item que nós temos aqui é a parte do bot protection. Vou clicar aqui nesse botãozinho de mais. Aqui em dashboard, a gente consegue ter visibilidade de todo o tráfego de bot que tentaram chegar até a aplicação. Então aqui em overview, nós teremos visibilidade de toda a parte de tráfego, na parte de IP, né, dos clientes, etc. A origem do tráfego, resposta da aplicação, se foi tráfego humano versus bots e etc. Então a gente consegue
ter essa visibilidade aqui, né, e o comparativo do tráfego automatizado com o tráfego humano. Aqui na parte de bot attacks, a gente consegue ver também todos os ataques, né, contra uma aplicação. A gente consegue ver aqui nessa parte, a gente pode ativar aqui também. A gente consegue ver todos os bots detectados, né, toda a parte de detecção. A gente pode garantir mais segurança aqui, né, ativando essa parte de CAPTCHA para garantir que bots não acessem a aplicação, né, e etc. Aqui nós temos os bots pré-definidos, né? A gente pode bloqueá-los aqui também por categoria, a gente pode liberar determinados bots, então tudo isso está disponível aqui também. E aqui a gente consegue definir os riscos, né, por categoria de cada bot. A gente consegue colocar ele como alto, né, elevado, médio e baixo. Então a gente consegue definindo aqui e depois, quando os alertas forem gerados, eles aparecerão com esse risco pré-definido. Saindo aqui de Bot Protection, a gente vai clicar aqui em Cache and Compression. Na parte de cache, a gente consegue armazenar no WAF informações que são utilizadas com mais frequência. Então, por exemplo, se uma determinada página ela é acessada com muita frequência, a gente consegue, né, salvar esse cache, né, para as próximas requisições elas não precisarem chegar até o servidor diretamente. Então, chegando no WAF, o WAF ele já faz ali o redirecionamento diretamente, né, para o local correto, e isso a gente consegue otimizar toda essa parte de processo, né? Então, aqui estão disponíveis toda a parte de configuração de cache e também a parte de compressão, né? Se nós comprimirmos aqui também toda essa parte de tráfego, a gente consegue melhorar o tempo de resposta, né, reduzindo a quantidade de dados que estão sendo transferidos dentro desse processo de comunicação, tá? Aqui na parte de Click Injecting Protection, também é muito interessante esse recurso, né? O Click Injecting, ele é uma técnica maliciosa que é utilizada para induzir o usuário a clicar em um botão ou um link, né, utilizando elementos ocultos dentro de um iframe invisível. Então a gente pode setar esta opção para proteger, né, os usuários contra esse tipo de ataque, tá? Aqui na parte de Cookie Security, ele faz a proteção dos cookies, né, para evitar a modificação e evitar que o sistema fique vulnerável, né? Então a gente consegue fazer essa proteção, né, para que os cookies não sejam alterados, né? Então temos aqui toda a parte também de configuração para essa seção. Aqui na parte de Custom Block Page, né, a gente consegue alterar uma página de bloqueio, né, para acessos indevidos, né? Então, por exemplo, se o usuário, né, se uma pessoa que esteja tentando acessar ali a aplicação, se ele faz ali, por exemplo, uma SQL injection, né, ele pode receber essa página aqui informando que o site possui, né, proteção e que a requisição que ele está fazendo, ela não está em conformidade, né? A gente pode setar aqui, né, toda essa parte de Custom Block Page. No próximo item, a gente tem essa parte de Data Theft Protection, né? Ou seja, essa parte aqui parte de proteção contra roubo, né? Então a gente consegue evitar que números de identificação social, né, por exemplo, eles sejam enviados através de aplicações para os seus usuários, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de proteção, né, caso dentro da aplicação ali tenha essa parte de identificação social de pessoas e etc. Então basta nós ativarmos aqui essa parte contra o roubo de informações sensíveis. Aqui na parte de DDoS, né, que é o Distributed Denial Service, a gente consegue também, né, fazer a proteção contra ataques de DDoS, ou seja,
se um mesmo computador estiver fazendo muitas requisições a uma aplicação em um curto espaço de tempo, né, a gente consegue bloquear, né, esse tráfego indevido, né, para não onerar ali, né, não causar lentidão ou até mesmo indisponibilidade no servidor de aplicação, né? Então, aqui a gente consegue fazer a parte de listas, né, permitidas. Então, a gente pode definir quais são as origens, né, confiáveis. A gente consegue definir também a lista de IPs bloqueados, né? Ou seja, se nós identificarmos que um determinado IP está fazendo uma série de requisições simultaneamente para a aplicação, né, que caracteriza como um DDoS, né, um DOS, a gente consegue vir aqui colocar esse IP na blocklist. Aqui na parte de brute force, né, a gente consegue evitar, né, que muitas requisições sejam enviadas em um curto espaço de tempo também, que é a parte, né, de acesso por força bruta mesmo, quando uma série de requisições é enviada também ali em um curto espaço de tempo. Aqui nessa parte de web scraping, a gente consegue evitar, né, que os bots eles rastreiam o site, né, e espalhem, né, o seu conteúdo. Então, a gente consegue habilitar aqui também. Esse slow client aqui também é bem interessante. A gente consegue definir políticas, né, para prevenir que os ataques eles sobrecarreguem as aplicações. Claro, ali a fim de impedir que novas sessões sejam estabelecidas. Então, a gente consegue definir, e aqui, né, toda a parte de configuração, né, a parte de timeout e etc, etc. Okay? Aqui esse Client Evaluation, a gente consegue avaliar se a conexão é de um humano, né, ou não. Então a gente consegue habilitar essa parte de CAPTCHA, ReCAPTCHA, né, V2, V3, etc. Com isso, a gente consegue garantir que o tráfego que está sendo gerado dentro da aplicação é de fato um tráfego humano e não um tráfego robotizado a fim de causar ali um dano à aplicação web. Tá? Aqui na parte de header allow, né, deny e rules, nós podemos checar, né, o cabeçalho HTTP a fim de verificar se ataques específicos, né, ou a gente pode negar as requisições baseadas em regras específicas também. Então aqui, se nós clicarmos em add header rule, a gente consegue definir, né, toda a parte aqui de configuração para fazer a verificação ali do cabeçalho HTTP. Aqui na parte de IP Address Geolocation, a gente consegue, né, permitir ou, né, bloquear o acesso baseado na localização do usuário. Também nós conseguimos bloquear o acesso a partir de redes Tor, né, de proxies desconhecidos e etc. Então, por exemplo, não é comum, né, um acesso de um determinado país a uma aplicação e de repente a gente recebe uma série de acessos, né, de uma determinada região que não faz sentido para o negócio, a gente pode ir lá e bloquear essas requisições. E também, né, se o usuário ele estiver utilizando uma rede Tor, que vai mascarando ali o IP, né, a todo momento, então a gente consegue também fazer a proteção desses acessos, caso os usuários estejam utilizando essas redes proxy como o Tor. Aqui na parte de log export, né, a gente consegue enviar em tempo real todos os logs de acesso do AF, né, para um servidor externo. Então, toda essa parte de logs a gente consegue mandar ali para um syslog e etc. Por exemplo, a gente pode clicar aqui em add export log server e a gente pode adicionar o local para onde nós iremos enviar esses logs. Então, a gente pode mandar aqui para os syslogs, para Azure e etc. Tá? Dar um cancel. Agora aqui na parte de log masking, né, a gente consegue armazenar todos os logs de acesso, né, no Firewall, né, que podem conter ali informações sensíveis.
Então, por exemplo, no log masking, a gente consegue mascarar, né, todos os dados sensíveis. Então, por exemplo, se um usuário ele acessa uma página e de repente aparece ali informações sensíveis, né, que não devem ser mostradas aos requisitantes, a gente pode bloquear essas informações sensíveis. Tá? Aqui na parte de Parameters Protection, a gente consegue detectar e bloquear os ataques contidos em parâmetros enviados em uma solicitação, né? Utilizando ali as condições ou, né, select, entre outros. Aqui na parte de Request Limits, a gente pode também definir o tamanho do cabeçalho HTTP, né, para requisições às aplicações. Aqui na parte de Request Rewriting, nós podemos reescrever, né, o cabeçalho da URL que foi recebida antes de enviar para o servidor, né, para evitar que o servidor retorne, né, informações internas para os solicitantes externos. Então a gente pode habilitar aqui também esta opção. A gente consegue garantir que essas URLs elas não apareçam ali para os usuários externos. Aqui na parte de Response Clocking, a gente utiliza para evitar, né, o vazamento de informações de um aplicativo vulnerável a ataques, né? Então, sendo assim, o cabeçalho e o código de retorno eles são ocultados antes da resposta ser enviada para o solicitante. Aqui na parte de Trusted Hosts, a gente consegue permitir e definir uma lista de servidores confiáveis para acessarem uma aplicação. A gente pode habilitar aqui e adicionar os hosts que são confiáveis. Aqui na parte de URL Access and Redirects, nós podemos permitir também, né, ou negar ou redirecionar as requisições de entrada. Então, a gente pode adicionar aqui todas essas regras das requisições. Aqui na parte de URL Encryption, a gente pode permitir, né, encriptar uma URL a fim de impedir que os usuários eles acessem diretamente essa URL, né? E a criptografia ela pode ser aplicada em diferentes caminhos dentro de uma mesma aplicação. Então, por exemplo, se nós temos uma aplicação e nós temos 10 locais distintos dentro dessa aplicação, nós podemos fazer a parte de encriptação em algumas, né, ou em uma, ou em todas, e assim por diante. Aqui na parte de URL Normalization, né, se o server ele não utilizar o encoding padrão, né, aqui nós podemos fazer toda essa parte de configuração para normalizar, né, a parte de URL. Então, por exemplo, se o default, né, está aqui o UTF-8, mas pode ser alguma dessas outras, e se não estiver no default, aí a gente pode fazer aqui a parte de configuração dessa parte de normalização. Aqui na URL Protection, né, nós podemos configurar, né, esse parâmetro aqui para detectar e bloquear os ataques contidos dentro de uma requisição de URL. Então a gente consegue fazer essa parte de proteção da URL, habilitando esse recurso aqui e definindo, né, toda a parte de configuração também. Aqui na parte de vírus scanning, né, que isso é bem interessante também, através desse recurso a gente consegue fazer ali o scan à procura de vírus nos arquivos que estão sendo enviados para as aplicações. E se porventura algum vírus ele for encontrado, né, a requisição ela será negada. E aqui na parte de Vulnerability Scanning, a gente consegue permitir, né, escanear as aplicações à procura de vulnerabilidades. E caso o Barracuda WAF ele encontrar alguma, nós poderemos fazer toda a parte de correção com apenas um clique. E aqui por último, em ADD Components, né, a gente pode adicionar aqui os componentes de configuração, né, para ficarem disponíveis dentro da console para nós podermos configurarmos ali para garantir mais proteção para as aplicações. Então, por exemplo, esses dois aqui, eles não estão adicionados. Eu posso clicar aqui e adicioná-los à lista aqui dos recursos disponíveis.
Os outros, né, eles já estão adicionados aqui, então não há necessidade de, não há opção aqui para nós adicionarmos novamente, ok? Saindo aqui da parte de aplicações, né, nós temos também a parte de reports. E aqui na parte de reports, né, a gente consegue gerar os relatórios de um determinado período, né, e também por categoria. Né, por categoria, por ataque, né, por ataques às URLs e assim por diante. Tá? Aqui na parte de resources, a gente consegue permitir os usuários, né, para poder terem acesso, né, à console aqui do App as a Service. Então a gente consegue definir as permissões dos usuários, né? A gente consegue definir também aqui toda a parte de regra de gerenciamento. E aqui em License Management, a gente consegue ter visibilidade, né, da licença que está sendo utilizado, né, do que está sendo utilizado. Por exemplo, na parte de aplicações, quantas aplicações estão sendo utilizadas, a parte aqui de bandwidth, a parte de ATP, né, e assim por diante. Toda a parte de licenciamento está disponível aqui. Aqui na parte de Audit Logs, né, a gente consegue também ter visibilidade nessa parte de auditoria, conseguimos fazer um download também desses logs, e aqui a gente consegue fazer o filtro, né, de um determinado período para poder baixar os logs. E aqui, né, por último, nós temos a parte de notificações, né, que são as notificações geradas aqui através do App as a Service. Aqui ao lado superior direito, a gente consegue ver o usuário que está logado na plataforma, né? E aqui a gente consegue ver que é uma conta demo, ok? Bom, pessoal, a ideia dessa demonstração é para mostrar a vocês, né, toda essa parte aqui do App as a Service da Barracuda, né? Vocês podem, né, utilizar, né, caso queiram testar também, a gente consegue auxiliá-los, né? A gente consegue também entrar aqui mais nos detalhes técnicos sobre essa incrível plataforma WAF da Barracuda. E caso vocês tenham interesse, queiram conhecer um pouco mais essa solução ou outras soluções aqui do portfólio da Barracuda, fiquem à vontade, entrem em contato conosco, que será um prazer poder auxiliá-los com esta solução fantástica. Pessoal, esse foi o Easy Learning de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham interesse, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo Easy Learning.